Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Salmo 118, 24. Quero deixar os meus agradecimentos ao pastor presidente Antônio Larentes, ao evangelista Célio, superintendente da escola dominical, e o evangelista Eber, coordenador da escola dominical. Estamos estudando nesse trimestre a revista Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Hoje, 11 de setembro, vamos estudar a relevância do discernimento. Vamos ler o texto áureo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Verdade aplicada. Precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. A lição ela vai trabalhar muito sobre discernimento e equilíbrio. Objetivos da lição: ensinar a discernir entre o certo e o errado, mostrar como a hipocrisia é cega e injusta e destacar a santidade e a riqueza do Evangelho. Textos de referência: Mateus 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Vamos para a... Primeiro nós iniciaremos com o nosso texto áureo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, 5. Deus tem sabedoria em abundância. Ele é a fonte sem fim de sabedoria. Então ele tem em abundância disponível àqueles que o procuram. Todos os que procuram e pedem alcançam sabedoria, porque o Senhor dá liberalmente. A vontade dele é acrescentar sabedoria sobre os seus filhos. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A profundidade de riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Amém? Que possamos buscar em Deus esta profundidade e desenvolvermos e crescermos em graça e conhecimento. Tiago 3:1 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, nós vemos que a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada e tratável, ela é cheia de misericórdia. Então, por isso que quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós desenvolvemos um ministério louvável, porque agradaremos o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, por certo, também as almas, aquelas que
estão preparadas para receber tudo que Deus der ao seu vaso para transmiti-lo. Amém? Introdução. Jesus segue desenvolvendo o tema da natureza, da vida do reino para seus discípulos. E agora passa a alertá-los sobre as tentações que podem surgir em seus relacionamentos pessoais. O princípio é não julgar. Não julgueis. Só Deus pode me julgar? Ou será que é só Ele mesmo? Item 1. Discernindo entre o certo e o errado. Discernimento entre o certo e o errado. Comumente, a mesma característica que nos aborrecem nos outros são as que temos. Jesus nos ensina que devemos examinar as nossas motivações e nossa conduta em vez de julgar o próximo. É comum as mesmas características que nos aborrecem são as que temos. Por isso que quando chegarmos entre os cisco e a trave, nós vamos ver aonde nós estamos no posicionamento de discernir entre o certo e o errado. Quais são as nossas motivações? Vejamos primeiro as nossas motivações. Tiremos a trave que está em nós. Profundo. Item 1. Não julgueis. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para serem elogiados pelas pessoas. Então Jesus dedicou um espaço considerável, quer dizer, deixou um tempo considerável condenando os líderes religiosos, porque eles não tinham a medida entre o discernimento do certo e o errado, e eles julgavam erradamente. Mateus 7:1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Muitas pessoas usam este versículo na tentativa de silenciar seus críticos, interpretando que Jesus queria dizer: você não tem o direito de me dizer se estou errado. Muitas vezes, há quem pega versículos isolados para querer silenciar alguém que está falando algo de forma correta, tentando orientar, tentando colocar no caminho, porque houve um desvio no caminho, no ato do julgamento, mas o Senhor deixa bem claro: não julgueis para que não sejais julgados. A questão aqui é saber quais os critérios e em que medida se deve usá-lo. Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ponto. Cada um de nós daremos conta individualmente a Deus. Não julguem. O Senhor Jesus está trazendo um alerta sobre retidão e o relacionamento interpessoal. Interpessoal entre eu e o meu irmão. Então o Senhor Jesus, Ele pede que eu e meu irmão, se tivermos qualquer situação adversa, hajamos, trabalhemos com retidão para a solução de qualquer problema que possa surgir. E problemas surgem, é normal. No meio da sociedade, nunca falaremos o mesmo ponto, a não ser que o mesmo ponto converge em Deus. Quando convergir em Deus, as situações todas em Deus traz a essência de retidão. Como no contexto revela, essa orientação não proíbe todos os tipos de julgamentos.
7,16. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Vocês os conhecerão pelos frutos. Se, vejamos Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa palavra foi pregada por João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto. A ousadia de João Batista, a fala de João Batista, parecia uma fala dura, uma fala de um julgamento forte. Ele veio com uma palavra de impacto, porque ele veio abrindo o caminho para Jesus chegar. Havia muitas tranqueiras no meio do caminho, e as tranqueiras estavam dentro das almas, e ele tinha que falar com a ousadia que ele teve. E o sermão dele foi dirigido às multidões, foi dirigido aos fariseus, foi dirigido aos saduceus, está lá em Mateus 3,7, Lucas também, aos publicanos, Mateus 3,12, aos soldados, e João não temia ninguém. João tinha a graça de Deus e a ousadia de Deus para levar a palavra e trazendo uma palavra de julgamento. Mas o Espírito do Senhor habitava sobre João e lhe dava ousadia para falar. Amém? No contexto de não julgueis, Jesus está alertando quanto à importância de distinguir entre o certo e o errado. Essas palavras não aludem a toda modalidade de julgamento, mas ao julgamento censurador, injusto e que não pode ser justificado. Quando censuramos, nós temos que ter a medida do conhecimento da causa para poder ter a ciência do entendimento e do convencimento para poder censurar. Censurar por censurar é julgar. Mas quando há um motivo e pelo qual precisa passar por uma repreensão, há uma ação injusta, então aí se fala de forma justa, coerente e reta para a solução do possível problema. Item 2. Quem julga será julgado. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Então vamos ver Romanos 14:1. Fala-nos sobre a tolerância com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Nós vivemos um tempo que mais se discute opiniões, lado A, lado B, do que precisamente reconhecer se aquele com quem estamos falando está num nível de debilidade ou se nós mesmos estamos num nível de debilidade. Então, acolhei aos que é débil na fé, quer dizer, tem dificuldade, não consegue entender, não alcançou. Então tem que ser instruído, ensinado para chegar ao patamar superior. Tesker, ele diz que o hábito de fazer crítica ferina e dura que Jesus está condenando, e não o exercício da faculdade crítica, pela qual os homens podem fazer e esperam que façam, em ocasiões específicas, juízos de valor e escolhas bem diferentes, programas e planos de ação. Então, quando temos o hábito de fazer críticas, e a crítica é boa, se a crítica é boa, favorável para o crescimento, há uma positividade nessa crítica. Mas quando ela é ferina, ela vem como uma fera, e nós vamos falar depois sobre os cães, e aí nós entenderemos melhor, ela não tem proveito.
ela é perdida, as falas são perdidas, os debates são perdidos, porque não chega a um bom senso. Aquela crítica ferina, ela deprime aqueles contra os quais é dirigida, enfraquece em vez de fortalecer a sua fibra moral. Então, se vamos abruptamente tentar convencer alguém, mas de forma feroz, não haverá mudança, não haverá transformação. Então, a fibra moral não vai ser fortalecida e não vai ser alterada. Tiago 4, 11 e 12 diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Quando colocamos alguém no peso da balança condenatório, nós também nos tornamos réu. E também seremos julgados em cima daquele julgamento que damos. Às vezes, você pode pensar que o que você diz é a pura verdade. Ela pode ser a verdade, pode haver certa verdade ou verdade, mas se você entrar de forma ferina, feroz, você não vai obter vitória, você não vai alcançar o objetivo do conhecimento. O que é errado, é errado. E aí nós não podemos avalizar. Mas se há algo errado, com possibilidade de conserto para mudar, então nós temos que entrar com as misericórdias do Senhor e alcançar essas vidas. Amém? Jesus alerta seus discípulos sobre o erro de se colocarem acima dos outros para declarar-os culpados diante de Deus. É fácil você dizer que está em pecado diante de Deus. Quando você julga que alguém está em pecado diante de Deus, então, eu já falei, você já julgou. E com esse julgamento que você já deu, é o que também você vai ser julgado. Devemos ter cuidado para não fazer esse tipo de julgamento, porque nós também seremos julgados por cometer um pecado pior do que aquele que estamos denunciando. Quando julgamos uma pessoa, podemos fazê-los exagerado, refazendo. Quando julgamos uma pessoa, podemos fazê-lo exagerando os fatos ou subestimá-los. E é difícil para nós encontrar o meio termo. Além disso, mencionar as fraquezas dos outros ao mesmo tempo minimizar as nossas. A verdade é que julgar é usurpar o lugar que corresponde apenas a Deus. A Ele está nas mãos o poder de julgar e de sentenciar. Item 1.3. O autocontrole no julgamento. O texto indica que a prática que Jesus proíbe era habitual e se realizava entre os judeus. Vamos para João 8, 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Olha, Jesus diz, eu a ninguém julgo, mas se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque nele não havia nenhuma mácula. O peso da balança dele era balança de precisão. A balança de precisão, o que você colocar de um lado, o peso, 1 quilo, do lado de cá, 1 quilo. Isso é balança de precisão. 999 a 1 já tem 1/10 fora do peso da precisão, da medida de precisão. MacArthur diz, primeiro,
Jesus sabia sua origem e seu destino. Enquanto os judeus eram ignorantes até mesmo das verdades espirituais básicas, e o que se tornava seu julgamento limitado e superficial. A íntima relação entre o pai e o filho garantia a verdade do testemunho do filho. O pai e o filho haviam testificado harmoniosamente junto acerca da identidade do filho. Então o pai, o filho e o Espírito Santo unidos, uma unidade. E que nós como igreja entendemos que o reino de Deus é dessa forma, se trabalha na unidade. Quando criamos partidos e julgamos, a igreja fica dividida, setorizada. Mas o Senhor não vem buscar uma igreja setorizada. O Senhor vem buscar a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, única. Cristo a cabeça e os membros do seu corpo. Oh, glória a Deus! Aparentemente, algumas pessoas têm uma necessidade psicológica de descobrir e divulgar defeitos de outras pessoas. O autor da lição, ele colocou uma necessidade psicológica. Há pessoas que elas vivem por buscar informações da vida do outro, para saber o erro do outro, porque ela só divulga o erro do outro, mas ela não promove o bem que o outro faz. Ser capaz de analisar criticamente um objeto, ou seja, distinguir objetivamente entre dois elementos, virtudes, características, é uma capacidade necessária da vida. Nós precisamos aprender a distinguir objetivamente. Quando nós distinguimos subjetivamente, não está com muita claridade, não está subjetivo, meio oculto. Mas o objetivo está claro, está à frente. A todos, exceto, talvez não entenda, os débeis da fé. Mas os débeis da fé devem ser compreendidos porque têm dificuldades de enxergar. Muitos não são débeis na fé, erram para proteger, balança imperfeita. Aos meus amigos, tudo. Aos não amigos, menos. Errado. Não é balança de precisão. Balança de precisão é dar a medida certa a ambos. Salmos 34, 13. Guarda a tua língua e teus lábios de falarem enganosamente. Tiago 3, 10. De uma só boca procede bênção e maldição. O que está procedendo da sua boca? Bênção? Então tu és bem-aventurado. Amém? Se houver alguma maldição, volte, corrija e pegue o caminho da retidão. Tópico 2. Discernindo a natureza das coisas. Jesus nos ensina que o homem só pode ver o exterior e, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração de outrem. Nós vemos aqui 1 Samuel 16, 7, quando o sacerdote Samuel vai até a casa de Jessé e começa para ungir o rei, que o Senhor havia ordenado, e aí começa a vir os filhos, que aos olhos de Jessé seriam os filhos adequados pela estatura, pela formosura. E aí passaram-se todos, e aí ele diz assim: há mais mancebos na casa? Está lá pastoreando as ovelhas. Aí 1 Samuel 16, 7 diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor conhece o que está na mente e coração. Então, quando Davi vem,
era aquele, não tinha toda a aparência dos outros, mas era o que o Senhor tinha escolhido. 2:1, o argueiro e a trave. John Stott nos diz que a trave descrita por Jesus se refere a um pedaço comprido de madeira lavrada que se usava na estrutura de um prédio. Quem estivesse atrás desta madeira não poderia ver nem determinar precisamente a verdadeira natureza das coisas. O argueiro era uma lasquinha, um pequeno cisco no olho. Tanto o homem que estivesse atrás de uma trave, quanto o que tinha um cisco, estavam impedidos de ver corretamente. Então, nós vamos verificar que Jesus não diz que é errado ajudar um irmão a tirar um cisco do olho. Errado é uma pessoa com uma viga no olho oferecer ajuda. Isso é hipocrisia. Como eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão se na frente do meu tem uma trava? É viável que eu consiga enxergar um cisco no olho do meu irmão? Olha a trava que está no meu. Para eu tirar o cisco que está no olho do meu irmão, meu olho tem que estar limpo. Então, Mateus 7:5, nós vemos Jesus dizer assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se tu tens uma trava no olho, por que tu quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Nem tu e nem quem tem o cisco tem condições de poder tirar do outro e limpar o outro. A palavra é dura. A palavra para nós é uma palavra pesada, mas ela é real. Nós vivemos momentos, nós vivemos situações que muitas vezes quer tirar o cisco do outro, mas não olha a trave que está no olho dele. Todos estão vendo a trave que está, mas ele está falando do cisco do olho do outro. Cuidemos do nosso ministério. Nem trave, nem cisco. Não é julgamento parcial ou tendencioso. Quando somos levados a julgar uma situação ou a solucionar uma situação, e tem o lado A e o lado B, mas o lado A é mais atento a mim, é mais chegado a mim, eu não posso, ainda que seja amigo, ainda que seja chegado, eu não posso ter duas medidas. Eu tenho que avaliar a situação, julgar, independentemente se é meu parente, se é meu amigo, se é meu chegado, em detrimento ao outro que eu não tenho vínculo. O peso tem que ser peso da balança precisa. Oh Deus Todo-Poderoso, nosso julgamento é sempre parcial. Por mais que a gente tente ser imparcial, a nossa natureza ela muito nos condena, porque nunca temos todas as evidências necessárias para um julgamento completo. E isso é uma verdade. Se nós pegarmos os juízes que julgam secularmente, lá são dados no meio do processo tudo que está o requerente pedindo, o autor e o réu. Cada um expõe a sua necessidade. E mediante o que está escrito, ele faz o julgamento. Mas há juízes corruptos. Há juízes que vendem a sua sentença. Nós não podemos nos espelhar na injustiça daquele que está sentado no lugar para aplicar a justiça ao menos favorecido, se a ele é cabível de receber a sentença favorável. Em muitas situações, aquele que julga é ainda pior do que quem está sentado sendo julgado. Às vezes, é verdade. Às vezes, quem está sentado julgando, ele é pior do que os dois, autor e réu. Ele é pior.
porque ele é injusto, ele é parcial, ele é tendencioso. Item 2, vencendo a hipocrisia. A hipocrisia consiste em duas coisas. O hipócrita não reconhece o seu próprio pecado, que é maior que o pecado alheio. Depois finge justiça ou interesse espiritual, ordenando que outros endireitem suas vidas. Fingir interesse espiritual era a característica mais notável dos fariseus. Mateus 7, 5. Parece esclarecer a questão. Jesus escolhe o olho como ilustração, pois é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. O nosso olho, ele é intocável. Até quando vamos aplicar um colírio nele, nós temos aquela sensibilidade. É o órgão mais sensível do corpo. Mas se esse órgão, que é o nosso, ele não tiver a visão focada corretamente, o julgamento será injusto. Então nós temos que vencer a hipocrisia, passar longe dela. É comum negligenciarmos os nossos pecados e imediatamente descobrir o pecado nos outros. Então, eu peco e o meu, debaixo da mesa, debaixo do tapete. Do outro, eu levanto e coloco o foco da luz em cima dele. Aquele que tem pecado dificilmente saberá como remover os pecados alheios. Quer dizer, se eu tenho uma trave nos meus olhos, como que eu vou poder olhar, corrigir, ajudar, auxiliar o outro? Especialmente se os seus próprios são mais graves do que os outros. Um bom discípulo de Cristo, além de cuidar de si mesmo e manter-se vigilante, deve também corrigir e orientar seus faltosos irmãos e irmãs. Olha, vou repetir, hein? Um bom discípulo de Cristo, além de cuidar de si mesmo e manter vigilância, deve corrigir e orientar seus faltosos irmãos e irmãs. Mas a qualidade está no bom discípulo. Que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos um bom discípulo, imitador em tudo de Cristo. Amém? O perigo, 2:3, o perigo de não ter discernimento. Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita. A ingênua aceitação das pessoas sem discernir sua verdadeira origem. Quer dizer, nós não discernimos a história daquela pessoa, porque aquela pessoa é o que é ou o que se apresenta, e nós já vamos lançando em os nossos julgamentos. Embora os crentes estejam impedidos de julgar os outros a partir de motivações erradas e sem critérios bíblicos, está lá em Mateus, que é a nossa lição, que tem referência do Mateus 7, de 1 a 5. Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho. Tomemos cuidado. O Senhor exige discernimento adequado do bem e do mal. Porque em seu cotidiano, os discípulos de Jesus terão que fazer constantes avaliações. Irmãos, nós temos que parar. Às vezes, entramos no ministério, parece que o ministério vai nos consumindo, nos levando. Nós temos que parar e refletir. Fazer avaliações a nosso próprio respeito. Abrir a nossa mente. Às vezes, há repetições de situações na nossa vida. Costumamos dizer que repetimos o ano. Quando repetimos um ano na mesma situação, 2, 3, 4 vezes, é porque nós não paramos para fazer a avaliação correta. É necessário julgar a mim mesma, para depois de corrigir, poder auxiliar o meu irmão nas suas dificuldades.
Partamos para o tópico 3, discernindo entre o digno e o indigno. Então vamos primeiro entender o que é discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é aquela capacidade que Deus dá para saberem com certeza se certos comportamentos supostamente provenientes de Deus, na realidade são divinos, humanos ou satânicos. O dom de discernir, vou dar uma paradinha, o dom de discernir, ele é essencial para a igreja, de todos os tempos, mas principalmente para o tempo presente. Irmãos, tem tanta coisa que parece que é e não é. Então, como nós vamos discernir? Nós vemos situações e nós vamos discernir que espírito está sendo usado, quem está falando, é o Espírito de Deus? É o Espírito do homem? Ou é o Espírito de Satanás? Eu quero trazer um alerta a todos nós. Eu nunca vi tempo onde o Espírito do homem tem falado. Muitos, porque o Espírito de Satanás, ele é detectável. O homem espiritual detecta, ainda que ele venha sutilmente. Mas o do homem, ele passa muito desapercebido ao outro homem. Então nós temos que discernir. Discernir é prioridade para nós vivermos o tempo final da igreja na terra. Se nós não discernirmos, nós vamos nos perder no meio do caminho. Nós estamos nos deparando com Bíblias de tantos estudos e de tantos caminhos tomados diferentes, caminhos que acomodem o que o homem quer que acomode. E eu digo para você, fique com a verdadeira palavra, a palavra de Deus, ela é fiel, não parta para novidades. Nós temos visto muitas novidades. Às vezes ouvimos e nós vamos conferir, não bate com a palavra. Mas eu tirei de uma Bíblia. Qual Bíblia? Qual foi a referência? Então que o Senhor dê a todos espírito de discernimento. Ou discernimento dos espíritos. Para que você saiba, se a palavra que eu estou falando aqui a vocês, ela vem de Deus, ela está saindo de mim, ou ela vem do adversário, de Satanás. Você julgará a mim, se as palavras que eu digo, de onde elas saem. Estamos aqui, perante o Deus Todo-Poderoso, trazendo repreensão mútua, porque toda palavra que levamos, somos também por elas cortadas. Ela nos alcança de antemão, depois nos alcança ministrando novamente. Que Deus nos ajude. Nesse último ponto, Jesus se vale de figuras de linguagem para ensinar seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não têm capacidade para apreciar os valores espirituais. Mateus 7:6. Não deis aos cães as coisas santas. Não deis aos cães. Aí nós ficamos pensando, nossa, que palavra dura que Jesus deu, né? Cães aqui é uma figura de linguagem, são formas de expressão, são exemplos que dá para exemplificar o que está ensinando. Vamos no 3:1 falar sobre os cães para fecharmos. Não deis aos cães o que é santo, não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Herbert nos diz que o Senhor se refere aqui a cães selvagens, rosnadores, que voltam e mordem a mão daquele que os alimentam. Então, se são cães, e nós temos que ter o discernimento de entender
dizer que ali não está o Espírito do Senhor, há pessoas que nós nem devemos dar, porque são cães rosnadores, porque quando falamos, estamos dando para ele comida, alimento espiritual. Ele pega a mesma comida e rosna contra nós e avança para pegar as nossas mãos, para tirar a nossa força. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando. Não são todos que estarão com o coração aberto. Nós estamos presenciando cenas, acontecimentos de pessoas que odeiam a ponto de entrar na igreja, matar o padre, matar o pastor, atirar na igreja. Quem são eles? Cães, porcos. Eles não querem. Então não adianta eu levar a comida, porque eles não vão comer, eles não vão aceitar a palavra verdadeira. Que o Senhor nos ajude a discernir todos os espíritos operantes. O uso que Cristo faz desse símile de cães, dos cães selvagens, nos faz lembrar que há testemunhos que instintivamente nós recusamos a dar. Quando estamos diante de pessoas que desprezam completamente tais comportamentos, somos proibidos de expressar a aprovação pela prostituição das coisas sagradas. Eles estão prostituindo a palavra, escrevendo uma nova versão da palavra. É prostituição. E o Senhor condena veementemente. Deixe os cães para lá. Não use do entendimento dele para querer ensinar, porque a igreja de Cristo tem o espírito de discernir. Não se envolva nessas leituras, não perca tempo com esse material, na busca ou na ânsia de ter uma palavra rápida, porque hoje querem prato fast food. Nós pegamos Bíblia que está lá já, mastigadinho. Mas você tem que conhecer, ler a Bíblia sistematicamente, conhecer sistematicamente. Aí você não vai ser enganado e nem vai enganar ninguém. Que o Espírito de Deus nos cubra e nos guarde, para que sempre tenhamos nos nossos lábios a verdadeira palavra, a palavra da verdade. Amém? Os porcos, em analogia, foi usada por Cristo para mostrar as pessoas que reagem quando estamos vivendo em rebelião aberta, quando eles estão vivendo em rebelião aberta contra Deus. Pessoas rebeldes que teimosamente rejeitam sua verdade e fecham suas mentes e corações ao conhecimento espiritual. Então, fecham a mente. São pessoas que o Senhor, usando esta forma de linguagem, comparou aos porcos. Não tem inteligência, não compreende. E não adianta dar a eles, porque eles não vão entender. Isso não significa que devemos nos abster de ensinar o Evangelho para aqueles que são párias da sociedade. Nós temos que levar o Evangelho. Mas quando deparamos que são porcos, nós não vamos insistir. Você vê a palavra que ela diz assim, olha, no item 3.3, ele fala sobre as pérolas. As pérolas consideradas as mais preciosas de todas as joias. Está lá em Mateus 13:45 e 1 Timóteo 2:9. Passaram a simbolizar a preciosidade da palavra. A palavra de Deus é pérola. O reino dos céus, Mateus 13:45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. No reino dos céus é mais valoroso que as melhores pérolas, que os mais ricos tesouros. Investir no reino dos céus é fazer o melhor, mais sábio e o mais duradouro de todos os investimentos.
É um investimento de consequências eternas. Quando aplicamos a palavra, a pérola, quando deixamos que essa pérola entra, transforma, modifica, e nós vamos dando esta pérola a quem assim o desejar. Mas o Senhor repreende, tem repreensão. É fácil imaginarmos o desapontamento consequente, ira dos porcos, ao descobrir que pensavam ser comidas e eram apenas pérolas. Então você pega as pérolas e joga aos porcos como alimento. A palavra não é alimento, não é uma pérola, joga aos porcos. Sabe o que os porcos vão? Eles vão ficar irados, revoltados. Eles não vão engolir, não passa, eles não conseguem. Porque não tem razão, não tem entendimento. Não devemos jogar aos porcos as pérolas, as palavras que o Senhor tem inserido dentro de nós. Oh Deus, nos ajude. Essa é uma imagem muito cabível para os que são impuros, selvagens e incapazes de apreciar as joias inestimáveis da fé cristã. Nós devemos divulgar o Evangelho, sim, falar sim. Mas se são cães e se são porcos, eles não vão ouvir. Ah, mas Deus muda cães e muda porcos. Deus tem poder. Mas aqui ele está falando que aquela que não vai mudar. O Senhor sabe. O Senhor conhece. A nós cabe falar. E Ele sabe, e Ele nos instrui, Ele nos ensina. As pérolas são para aqueles que estão dispostos a valorizar as riquezas dos tesouros de Deus. Não para os ímpios que se endureceram perante eles e amaldiçoaram o caminho da fé em Cristo. Pessoas sem respeito mas não podem entender o valor do Evangelho. Se não há respeito e são más, elas não vão respeitar o Evangelho. Portanto, elas lançam fora com escárnio. Eu tenho lembranças da minha infância, vindo para a igreja. Eu vinha da Califórnia para Vila Alpina, e eu passava na rua, e quando passava, gritavam, as meninas gritavam, olha crente, olha a Bíblia. E eu mexendo na essência. Nunca eu deixei que tais palavras ferisse o meu coração. Eu sabia que aquelas palavras eram palavras para ferir a minha alma e me desestimular da minha conduta e da linha da caminhada que eu tinha que seguir. Estou aqui, olha, desfrutando da velhice, e elas já faleceram, não estão mais entre nós. Então eu louvo o Senhor que venci. Amém? As coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham capacidade de apreciar os valores espirituais. Então, concluindo, quando ajustamos nossa visão de acordo com os ditames da palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos, a forma de vida mudada e os tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. Devemos ter discernimento, não para ver com lentes de aumento os pecados dos outros, mas devemos ter clara visão para socorrermos o nosso irmão em seu desconforto. Nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos. Vou repetir, hein? Nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos. Que Deus nos ajude a compreendermos esta palavra e que este ensino perpetue em nosso coração de forma tal que nós possamos ter em relevância o discernimento do Espírito em todas as ações da nossa vida. Que Deus te abençoe e que essa palavra produza o efeito a que ela foi enviada. Deus abençoe a cada um. Eu os abençoo em nome de Jesus. Beijo a todos.